Você já sabe todas as mudanças da última alteração do Código de Trânsito Brasileiro? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e hoje estou aqui para falar com você um pouco mais sobre a alteração da Lei 14.071, que mudou profundamente o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e aqui eu vou trazer os principais pontos para que você fique por dentro e saiba tudo sobre esse conteúdo que é tão importante. E se você tem interesse em estar sempre atualizado, sabendo os seus direitos e os seus deveres enquanto motorista, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar esse e todos os outros vídeos onde eu vou manter você atualizado sobre todas as mudanças nas leis de trânsito e também compartilhar dicas de como evitar multas de trânsito. Bem, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente quer falar então sobre as principais alterações no Código de Trânsito. E aqui é muito importante que a gente lembre que essa foi uma das mudanças mais profundas que o nosso Código de Trânsito sofreu nos últimos anos. Então aqui eu vou pontuar só as principais para que você fique bem atento a elas. Vamos lá. Só para contextualizar então, a lei que alterou o Código de Trânsito foi a Lei 14.071 de 2020. Também ficou conhecida por muitos como a nova Lei de Trânsito. E ela já está em vigor. Ela foi publicada em 2020 e ela passou a valer no início do ano de 2021. E o que isso significa? Que as mudanças, as regras trazidas por essa nova lei já estão valendo em todo o território nacional. E bem, as mudanças recentes no Código de Trânsito Brasileiro, elas impactam de forma muito profunda a vida de todos os motoristas. Afinal, como eu já disse, não só houveram muitas mudanças, mas mudanças de temas importantes foram trazidas pela nova lei do Código de Trânsito Brasileiro, e aí mudanças como limite de pontos, exame toxicológico e várias outras questões mudaram e vão afetar a vida dos brasileiros. Então vamos entender alguns desses principais pontos. O primeiro que eu trago aqui é a validade da CNH. Então se você tem a sua CNH há mais de 5 anos, é provável que você já tenha renovado esse documento alguma vez na sua história. Então, com a nova lei, a validade da CNH mudou. Então, a partir de agora, você vai ter que renovar o documento nos seguintes prazos. A cada 10 anos, se você tem até 50 anos de idade. A cada 5 anos, se você tem entre 50 e 70 anos. E a cada 3 anos, se você tem 70 anos de idade ou mais. Temos aqui um registro importante que o processo de renovação segue o mesmo, mas aqui, comparando a lei antiga, a gente destaca que foram aumentados e bastante o prazo para a renovação da CNH. E aqui, a principal questão que chama atenção é que o novo prazo passa a ser de 10 anos para os motoristas que tenham até 50 anos de idade. E antes, esses motoristas tinham que renovar a cada 5. Então é uma mudança bem grande de prazo. Bem, o próximo ponto é a alteração do limite de pontos. Aqui, os pontos para que o motorista possa ter a sua carteira suspensa. Isso faz com que a nova lei traga um limite de pontos que seja flexível. Ele não é mais fixo, não é mais o mesmo limite de pontos para todos os casos. Ele depende da quantidade de infrações gravíssimas cometidas pelo condutor no período dos últimos 12 meses. E ainda, se o motorista tem na sua carteira de habilitação a descrição de EAR, ou exerce atividade remunerada. Por que isso? Vamos lá. A nova pontuação ela ficou com a seguinte regra. Os motoristas antes tinham a carteira suspensa quando acumulavam 20 ou mais pontos. A partir da nova lei, todos os motoristas partem de um limite de 40 pontos, ou seja, acumulando 40 ou mais pontos, o motorista vai ter um processo de suspensão instaurado contra ele. Mas a nova lei também trouxe uma questão de flexibilização dependendo das multas que o motorista cometer. Então, se o motorista não cometeu nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, ou se ele tem a inscrição de exerce atividade remunerada na sua CNH, ele terá o processo de suspensão instaurado quando ele atingir 40 pontos ou mais. Bem, caso ele tenha cometido uma única infração gravíssima nos últimos 12 meses, o volume de pontos que ele pode acumular na carteira é reduzido e fica de apenas 30 pontos. Ou seja, com 30 pontos ele já terá o processo de suspensão instaurado contra ele. E caso o motorista tenha cometido 2 ou mais infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses, ele somente poderá ter o acúmulo de 20 pontos na carteira para que tenha aí o seu direito de dirigir suspenso.
Note que esse valor, esse volume de 20 pontos é o mesmo volume da lei anterior. Então agora, para que o motorista regrida a lei anterior, para que ele tenha o seu limite reduzido ao que era anteriormente, ele deve ter cometido 2 infrações gravíssimas dentro do período de 12 meses. E aqui é sempre bom lembrar, cada infração gravíssima vale 7 pontos na carteira. Se o motorista cometer 2 infrações gravíssimas, ele já vai estar com 14. No caso de uma terceira, por exemplo, ele já estoura o limite de pontos. Muito bem. Quanto ao exame toxicológico, que é um outro ponto muito importante da alteração da Lei 14.071. Esse exame ele deve ser feito na primeira habilitação, na troca de categoria para a categoria C, D e E, ou então na renovação da CNH. Além disso, o CTB estabelece agora a obrigatoriedade de realizar esse exame em outro formato, que é o formato pela temporalidade, não só pela renovação ou pela habilitação. Então, a cada 2 anos e meio, se você tem menos de 70 anos e tem a CNH da categoria C, D e E, ou a cada 3 anos, se você tem mais de 70 anos, desculpa que aqui ficou melhor, se você tem mais de 70 anos e a CNH nas categorias C, D e E. Então, este aqui é um outro ponto muito importante, porque na lei anterior só previa nesses momentos específicos de renovação ou de habilitação nessas categorias, e agora, no intervalo, no meio da validade dessa habilitação, os motoristas têm que fazer ou renovar o exame toxicológico sob uma pena bastante severa, que pode ser a suspensão da CNH desse motorista. E como são casos de motoristas que usam a CNH para trabalhar, a gente sabe como é dura essa punição para esses condutores. Por isso, tão importante ficar atento a todas essas informações e não correr o risco de poder perder o seu direito de dirigir. E como a gente já coloca aqui, se você foi multado, se você recebeu uma notificação, não deixe de nos procurar para que a gente possa te ajudar a entender quais são as melhores oportunidades ou quais são as melhores chances de você recorrer dessa multa ou como você pode reagir a um processo administrativo. Bem, vamos lá a mais um ponto muito importante. O transporte de crianças em veículos. E aqui é importante também trazer um contexto, que ao contrário do que muitos motoristas esperavam, a nova lei trouxe mudanças que aumentaram bastante a rigidez relacionada a esse assunto. Havia uma perspectiva de que houvesse um abrandamento dessa regra, mas houve o contrário. Conforme a lei foi sendo estruturada, a proposta que foi aprovada agravou ainda mais as restrições para esse tipo de infração. Então aqui a nova lei traz o seguinte, que crianças de até 10 anos e ou tenham menos de 1,45 m de altura, o transporte deve ser feito sempre no banco traseiro do veículo e com o dispositivo de retenção adequado à idade. Então aqui é importante, porque agora são esses 2 elementos que a gente tem que levar em consideração, os 10 anos de idade ou tenham menos de 1,45 m de altura. Ou então, crianças maiores de 10 anos que tenham mais de 1,45 m de altura podem ser transportadas no banco dianteiro, mas, evidentemente, sempre com um cinto de segurança afivelado. Bem, essa infração, agora, frente à nova lei, ela não só mudou a regra, mas ela também mudou a gravidade e ela passou a ser uma infração de natureza gravíssima, que tem uma importância diferenciada, não só porque é uma infração mais cara, é uma infração que acumula mais pontos, mas é uma infração também que reduz o limite de pontos que esse condutor precisará ter. Caso ele acumule muitos pontos, ele poderá ter a carteira suspensa. Se ele cometer apenas uma dessas dentro do período de 12 meses, com 30 pontos, se ele cometer 2, com 20 pontos. Bem, essas foram algumas das principais mudanças que eu considerei importantes trazer aqui para você. Mas existem outras mudanças extremamente relevantes e que podem afetar a sua vida como motorista. Por isso, a gente produziu um material muito completo com todas as informações sobre as alterações trazidas pela nova lei de trânsito. Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, ou se você quiser ter tranquilidade total na hora de dirigir, sabendo todos os seus direitos e os seus deveres, eu te aconselho a baixar esse conteúdo muito completo que vai trazer todas as informações sobre a nova lei de trânsito. Eu vou deixar o conteúdo aqui na descrição do vídeo e você pode baixar lá totalmente gratuito. Bem,
Bem, essas foram as principais informações. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso aqui com você para que você possa dirigir de forma mais tranquila. Não se esqueça que se você foi multado, a gente também tem aqui a opção de você nos enviar sua multa, nos enviar o seu processo administrativo para uma consulta totalmente gratuita sobre o seu caso, onde a gente vai poder te ajudar e te orientar sobre todas as informações específicas da sua situação. Bem, e caso queira ajuda para recorrer, não se esqueça que a Dr. Multas está aqui e nós temos dezenas de milhares de processos de experiência para te ajudar a reverter as penalidades dos processos administrativos. Um abraço e até o próximo vídeo.